Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, que o Senhor continue nos abençoando, passando a compartilhar a palavra com nossas vidas, amém? Eu creio que vai nos edificar, que vai nos libertar, que vai trazer liberdade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, amém? Escuta o livro de 1 Coríntios, o 7, vou estar aqui a partir do 20, na qual o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, daí ele traz esse ensino, eu quero prestar para nós nessa tarde, amém? Fala assim, ó, sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo, quando o Senhor o chamou, agora você é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Amém? Aqui Paulo está dizendo um ensino, né, sobre a igreja, e ele fala sobre essa situação de escravidão, né? Ele fala assim, se a pessoa foi chamada sendo escravo, né, que isso não venha preocupar, mas se ela tiver a oportunidade de se libertar, então que ela aproveite, né? Aí o segundo Paulo fala assim, e se você foi, né, se o Senhor chamou você sendo escravizado, sendo escravo de fato, né, que você agora é livre no Senhor, né? E se você era livre, agora você é escravo de Cristo, né? Então Paulo traz essa palavra em nossas vidas, a qual eu quero falar sobre libertação, né? Eu quero falar sobre aquilo que o Senhor trouxe a nós, sobre liberdade, né? Se você está preso, sentindo preso em alguma coisa, que essa palavra leva a você, sabe, não respirar uma liberdade maior, né? Porque o Senhor fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus veio para isso, para nos libertar, né? E Paulo traz para nossas vidas. Se a gente está sendo escravo de alguma situação, então a oportunidade de se libertar, aproveite-a, né? Não fique sendo escravo de alguma coisa. O que é que está nos escravizando, né? O que é que está nos subjugando, né? Aquilo que está te oprimindo. O Senhor fala assim que veio, né, para tirar o nosso jugo, né, para trazer leveza para nossas vidas. Então, o que é que nesse dia está colocando peso sobre nós, né? Um jugo sobre nós. O Senhor vai libertar esse jugo, amém? Aí eu fui ler sobre escravidão. Aqui eu quero falar um pouco sobre isso, né? Que fala assim, ó. Ser escravo, ou mais precisamente ser escravizado. É esta uma condição em que um ser humano é tratado como uma propriedade do outro. Atualmente, historiadores preferem o termo escravizado para enfatizar que essa não é uma característica natural da pessoa, mas uma condição de violência imposta por um sistema opressor. Amém? Então a pessoa ser dona do outro, né? O Senhor falou assim que nós devemos ser livres nele, né? Então o que as palavras vão trazer para nós? Liberdade. Aí fala assim, pontos, né? Perda da liberdade. A pessoa não tem autonomia sobre a sua própria vida ou escolha. Estendendo sobre o domínio absoluto de um senhor, né? Então a pessoa ela não se manda, né? A pessoa ela é mandada, né? Então isso é escravidão. Coisificação, que fala assim, ó, o indivíduo deixa de ser visto como um humano e passa a ser tratado como uma mercadoria que pode ser vendida, alugada ou trocada, né? Então essa é uma escravidão. A pessoa ela não tem autonomia, ela não se vista como uma pessoa, mas como uma coisa que ela pode ser vendida, trocada, alugada, enfim, né? Jesus não veio trazer nós para uma situação dessa. O Senhor não quer que você seja uma pessoa dessa, amém? Que possa ser vendida, alugada, trocada, uma coisificação, né? Então a gente tem que falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, o que eu estou sendo sobre essa situação, né? Aí fala assim, ó, trabalho forçado é outro ponto, né? A pessoa é obrigada a realizar tarefas sem qualquer remuneração ou direitos garantidos, né? Então a pessoa trabalha de graça, ela não tem direito nenhum, enfim, né? Aí outros significados que trazem, além do contexto histórico, de jurídico ou palavra utilizada a outros sentidos, que fala assim, ó, uso figurado. Refere-se a alguém que é dependente de algo ou dominado por uma paixão, vício. Vício pode ser, por exemplo, escravo do álcool, né? Do cigarro, enfim. Ou que trabalha excessivamente, né? Então, se assim, que a escravidão em si, ela não vai somente a uma coisa, mas ser uma situação, né? Então, tem pessoas que elas querem ser libertas, né? Elas almejam liberdade, mas sobre o jugo e a escravidão de algo que tá sobre a sua vida, né? E você vai para nos libertar. Aí fala assim, no sentido religioso. O cristianismo, o termo é usado para descrever uma entrega voluntária e devoção total a uma divindade. Amém? Exemplo, escravo de Cristo, né? Sendo interpretado não como opressão, mas como uma forma de liberdade
espiritual. Nós somos livres no Senhor, né? Então, quando Paulo fala assim no terceiro verso, ele fala assim: aquele que foi chamado livre, agora ele é escravo do Senhor, né? Paulo trazendo assim como uma pessoa que ela fosse escravizada, né? Mas que ela fosse livre para adorar a Deus, livre para servir o Senhor, né? Não é escravidão como uma escravidão humana, escravidão de um vício, não, mas é uma liberdade em Cristo, né? Servir a Deus voluntariamente, né? Mas com amor, com graça. Então, aonde que está o nosso peso neste dia, né? Como nós estamos nos tratando e sermos tratados, né? Então, Paulo traz essa palavra, trazendo uma rebelião. Tanto é que ele fala assim: aquele que é escravo, né? Que ele é livre no Senhor. Então, às vezes, acredito que pessoas que ouviram o evangelho, né? Que estavam numa situação de submissão, que não tinha poder sobre a sua própria vida, sua própria liberdade, né? Mas em Cristo eles eram livres. Né? Eles estavam sossegados, né? Então, as palavras para você, sossego. Às vezes, eu falo: Senhor, eu estou nessa situação, eu não posso sair, eu me sinto escravo, né? Às vezes, desse trabalho, dessa situação, mas que essa palavra ela traz liberdade sobre a tua vida, né? Que você não se sinta mais escravo de nada, mas livre no Senhor, amém? Porque na situação em si, mas como nós estamos. Então, Paulo, quando ele traz isso, né? Ele traz para nós, para a gente entender e saber que o Senhor veio nos libertar, né? Quebrar os grilhões, né? Quebrar as cadeias, né? Se você ler lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo ele foi preso com Silas, né? Ali por conta da palavra, né? E ali à meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar o Senhor. Eles tinham apanhado, né? Eles estavam machucados, eles estavam numa situação, só o Senhor sabe, porque a gente lendo, a gente não associa como eles estavam de fato. Mas quando eles começam a louvar, né, fala assim que houve um grande terremoto e aquelas prisões, né, aquelas grilhões foram quebrados, o Senhor quebrou aqueles grilhões, né? E Paulo, aquele movimento todo, né, o soldado, eu vou falar soldado, mas era o chefe da prisão. Quando ele vê que tá tudo aberto, aí ele pega e ele vai tirar a própria vida, né? E Paulo fala assim: não faça nada contra você, porque nós estamos todos aqui, né? Então Paulo não estava trazendo rebelião. Paulo ele não queria, né, ir contra a lei. Paulo ele trazer liberdade àquele povo, né? Assim como o Senhor quer nos libertar. E aquele homem que ia tirar a própria vida por causa do trabalho, né? Paulo não fala contra a tua vida. Aquele homem foi alcançado, porque ele estava preso sobre uma situação, ele estava sendo oprimido pelo jugo, sobre a responsabilidade, tá, sobre aqueles prisioneiros, né, sobre aquela cadeia. Então Paulo tem misericórdia. Então que nós possamos ter misericórdia um dos outros, né? E saber que muitas vezes aquele que está sobre uma autoridade, ele também está escravo sobre alguma coisa. O que é que está nos escravizando? Aquele homem foi livre, foi liberto, Paulo foi livre, meu nome foi glorificado. Que essa palavra você leve, sabe? Graça, liberdade. Fala: Senhor, às vezes estou preso, Senhor. Eu não sei o que está preso, né? Eu não sei o que a gente possa estar, algo que nos prendeu, né? Mas eu sei que tem poder para nos libertar, né? Jesus, ele nos liberta, uma vez livres no Senhor para sempre. Então não deixe novamente ser subjugado por alguma coisa, né? Então fala: Senhor, eu queria tanto me livrar, Senhor, sabe? Dessa situação, eu queria me livrar, né, desse vício, de algo que você não consegue, que você gosta, mas não consegue. Coloca diante de Deus e fala: Senhor, me liberta, que o Senhor tem poder. Amém? Seja o que for, seja um vício, um sentimento, uma situação que você fala assim: não tem como sair dela. O Senhor, ele tem o poder, amém? Para fazer da maneira que ele quiser e como ele puder, porque ele é o nosso Senhor. Vamos colocar debaixo do jugo dele, não como um sacrifício, né, de escravidão, mas de liberdade em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra para a qual o Senhor nos direciona, falando sobre escravidão. Senhor, não somos coisas, somos pessoas, ó Pai. Abre nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver aquilo que está querendo nos escravizar, Pai, que está querendo nos pegar, Senhor. Senhor, a tua palavra fala: se o pássaro estiver vendo, Senhor, ali arapuca, ele não vai entrar nela, Senhor. Então, abre os nossos olhos, ó Pai, espirituais, para que a gente possa ter discernimento, direção, graça, Senhor, para que a gente não entre sobre o jugo de homens, ó Deus. Senhor, não trazendo rebeldia, Senhor, não trazendo, Pai, algo, Senhor, contra as suas autoridades, mas, Senhor, sabendo, Senhor, que no mundo espiritual o Senhor nos liberta, Pai, que haja liberdade interior sobre nossas vidas. Senhor, que ele lutando contra um vício, Senhor, contra algo que ele não consegue, que ele quer, mas ele não consegue, Pai. Derrama a tua graça, Senhor, e traz graça sobre essa pessoa, sobre nós, ó Pai, um sentimento, Senhor, um pensamento, ó Pai, algum opressor que está oprimindo a mente, Pai, que seja quebrado agora, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai, te pedimos, Senhor.
Amém. Amém. Deus te abençoe, essa palavra no seu coração. Somos livres no Senhor. O Senhor trazer liberdade. Amém. O preço é muito alto para nós, né? E Ele veio trazer para nós libertação. Amém. Deus te abençoe, essa palavra no seu coração. Uma ótima quarta-feira. Uma ótima tarde na paz do Senhor. Se sinta livre do Senhor. Fique com Deus.